trabalho ele é resultante do ato de agir sobre a natureza, transformando-a em função de suas necessidades humanas. Segundo Saviani, a essência do homem é o trabalho. No entanto, essa essência ela não é dada ao homem, não precede a sua existência, mas sim ela é resultante de um processo histórico. A educação tem sua origem no processo de produção do homem ao tempo em que produz sua essência. Ou seja, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, configurando assim um processo educativo. O trabalho é considerado por Saviani em duas proposições. No seu sentido ontológico, como realização humana que é inerente ao ser. O produto resultante dessa ação é o próprio ser dos homens. Histórico, pois trata-se de um processo produzido e desenvolvido ao longo do tempo pela ação dos homens. Nesse sentido, trabalho e educação são atividades consideradas próprias do homem. Nas comunidades primitivas, a existência humana era produzida em comum e a educação também fazia parte desse processo. A ruptura dessa unidade ocorreu com o desenvolvimento da produção, que conduziu à divisão do trabalho, que gerou a apropriação privada dos meios de produção e, consequentemente, a divisão de classes. De acordo com Manacorda, o trabalho enquanto ciência da economia política é a essência subjetiva da propriedade privada e está à frente do trabalhador como uma propriedade alheia a ele, estranha em relação a ele. A divisão dos homens em classe trouxe como consequência uma divisão na educação que anteriormente era identificada pelo próprio processo de trabalho. Com isso, a educação passou a ser dual. Se a gente for considerar o modo de produção escravo, a educação começou a existir para os proprietários e existia uma outra educação que era para os não proprietários, ou seja, os escravos e os serviçais. Já no modo de produção capitalista, nós vamos ter uma educação propedêutica voltada para as elites, a classe dominante, e a educação voltada para os trabalhadores. Manacorda, ele ratifica a separação entre instrução e trabalho, ou seja, na reprodução do modo de produção capitalista. Saviani, ele reafirma o pensamento de Manacorda quando se trata do advento do modo de produção capitalista. Segundo ele, ocorreu uma reorganização das relações sociais. Citando como exemplo, a máquina viabilizou as funções intelectuais no processo produtivo e a escola foi a via que generalizava as funções intelectuais na sociedade e funcionando assim como um aparelho ideológico do Estado. Inspirado nas reflexões de Gramsci sobre trabalho como princípio educativo, Saviani propõe a formação de indivíduos a partir da politecnia, que, segundo o autor, trata-se da especialização como domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. A escola unitária e a formação unilateral, com vias à superação da dicotomia existente, são indicados como possibilidades da ruptura ao atual modelo. Uma vez que isso se tornasse concreto, aconteceria, conforme Manacorda afirma, a chegada histórica a uma totalidade de capacidades produtivas, de consumo que o trabalhador tem sido excluído em consequência da divisão do trabalho.